Olá amigos e amigas, no vídeo de hoje vamos calcular a área de um terreno. No caso a gente vai mostrar como cubar a terra em tarefas. No caso é uma medida muito comum aqui na região Nordeste. Lembrando que uma tarefa em cada estado pode mudar de estado para estado. No caso a gente vai calcular uma tarefa aqui de Alagoas e Sergipe, que é a mesma. Na Bahia e no Ceará tem outra dimensão. Eu acredito que também em outros estados tenha outros valores. Então cada estado tem um valor, mas aqui em Alagoas é uma medida muito comum. O pessoal que vai vender terra ou comprar sempre está medindo nessa unidade, tarefas. Para começar, a gente vai ver que uma tarefa ela tem 25 braças de cada lado, ou 25 braças quadradas. Como eu falei, em outros estados tem outra dimensão, então, por exemplo, na Bahia, se eu não me engano, são 30 braças de cada lado. No Ceará tem outro tamanho também. Então vamos fazer aqui de Alagoas o modelo e você pode estar calculando da mesma forma no seu estado, apenas modificando só os valores conforme for no seu estado. A gente multiplicando aqui a base ou a largura vezes o comprimento ou a altura, a gente vai encontrar o valor da tarefa quadrada, de uma tarefa no caso. Uma tarefa, eu botei aqui já, são 25 braças vezes 25 braças, que dá igual a 625 braças quadradas. Esse é o valor que a gente vai ter como base para poder a gente estar calculando o nosso terreno. Quando você for medir, você pode estar medindo em braças ou em metros, por exemplo. Se você preferir medir em metros, você vai pegar uma tarefa, ela vai ser igual a 55 metros de cada lado. No caso, a base aqui tem 55 metros, vezes 55 metros, aqui a largura aqui, a altura. 55 vezes 55 metros vai dar 3.025. Eu já fiz aqui o cálculo para facilitar. 3.025 metros quadrados é o valor de uma tarefa. Então você pode estar calculando em braças ou em metros. Aqui eu botei já aqui os valores para a gente ter uma ideia. Uma braça, para a gente entender melhor, ela é igual a 2,20 metros centímetros. Uma braça. 25 braças, que é o valor de um lado desse aqui, da tarefa, é igual a 55 metros, como eu falei. Aqui seria 55 metros e aqui 55 metros. E 625 braças, que é o valor da tarefa já medida quadrada. 625 braças quadradas, que é igual a uma tarefa, é igual a 3.025, que também é o valor de uma tarefa. Essas medidas muda apenas a unidade. E você pode estar calculando em uma ou na outra, da forma melhor que você achar melhor. Aí eu botei aqui logo uma tarefa é igual a 625 braças quadradas ou 3.025 metros quadrados. Pronto, esse é o valor que a gente vai ter como referência para a gente fazer os cálculos. Vamos começar a calcular o nosso terreno. Aqui é a área do terreno que eu quero medir. Vocês podem ver que aqui do comprimento tem 120 braças. Eu botei aqui um valor para poder a gente fazer os cálculos. 120 braças. Aqui desse lado tem 56 braças e desse outro 40 braças. Ou seja, o seu terreno não é um retângulo. Ele não tem os 4 ângulos retos. Para você ter um terreno sendo um retângulo, esse lado aqui, que é paralelo a esse, teria a mesma medida.
E você pode ver aqui na figura que para ele ser um retângulo, ele iria bem para aqui, para esse ponto aqui. Então, para você calcular, a gente tem duas formas que a gente poderia estar fazendo. No caso dessa área desse terreno é um trapézio. Se o seu terreno for de outra forma, aí a gente vai ter que ver como medir a área da figura do seu terreno. Tem que ver qual o formato do terreno para poder a gente estar calculando da forma correta. Vamos fazer de duas formas. A primeira forma, a gente vai pegar esse lado aqui, que é paralelo a esse, e vai somar os dois e dividir por 2, para a gente fazer uma média entre eles dois. Então vamos começar o nosso cálculo. Vamos voltar aqui, 40 mais 56. Vou botar aqui entre parênteses e vamos dividir por 2. Pronto, deu 48 metros. É a média aqui desses dois lados aqui, a média entre os dois. Para a gente achar essa área, a gente vai multiplicar esse lado aqui vezes esse valor que a gente encontrou, que foi a média entre os dois lados, que são diferentes. Esses dois lados diferentes. Então vamos para cá. 120, que é o comprimento, aqui, vezes 48, que é o que a gente já encontrou aqui. Pronto, a área do nosso terreno dá 5.760 braças quadradas. Agora a gente vai pegar esse valor aqui que a gente encontrou e vamos dividir pelo valor de uma tarefa para poder a gente saber quantas tarefas esse terreno dá. Então, o segredo é calcular a área do seu terreno em braças ou em metros, da forma que você preferir, e você pega o valor que você encontrou do seu terreno e vai dividir pelo valor de uma tarefa. Se você medir em metros, você vai achar o seu terreno em metros quadrados, você vai dividir por 3.025 metros quadrados, que é o valor de uma tarefa em metros. De uma tarefa em metros aqui em Alagoas e Sergipe. Se você é de outro estado, você vai ter outro valor aí. Você pode ter outro valor aí como referência. Então vamos pegar esse valor e vamos dividir 5.760 dividido por 625. A gente está medindo em braças, então vamos pegar em braças. Você pode ver que o seu terreno deu 9 tarefas, 216. Dá menos de um quarto, um pouco. Dá 9 tarefas e quase um quarto de outra. Pronto, achamos o valor da tarefa aqui. 9.216 tarefas. É o primeiro valor que a gente encontrou. E a gente pode fazer de outra forma. Eu tracei aqui uma linha para vocês verem que aqui a gente pode formar um retângulo aqui abaixo. Um retângulo aqui, e aqui em cima vai ficar um triângulo. Só que eu acho mais difícil calcular dessa forma. Eu prefiro dessa forma que eu calculei primeiro. Então, mas vamos fazer aqui para a gente ver que vai dar a mesma coisa. Você vai pegar o valor aqui, como é um retângulo, você vai calcular primeiro o retângulo aqui embaixo. Vamos pegar aqui o valor aqui, multiplicar 40 vezes
120, você já achou o valor aqui do retângulo, dessa parte aqui de baixo, que eu estou mencionando aqui com o mouse. Agora você vai calcular esse valor aqui desse triângulo aqui. Para medir um triângulo, você vai pegar esse valor aqui, é o mesmo dessa linha aqui que eu tracei aqui, é o mesmo desse aqui de baixo, no caso 120, vezes, você vai pegar esse valor aqui vezes a altura. A altura aqui, você pode perceber que aqui tem 56 braças. Se você tirar 40, essa parte aqui até aqui ela é igual a essa aqui, então você vai tirar 40 desses 56, vai sobrar o que? 16 braças. Então essa partezinha aqui da altura aqui desse triângulo vai ficar 16 braças. Então você vai multiplicar por 16 braças. Vamos botar entre parênteses, porque quando você calcula triângulo você vai dividir por 2, porque se você está multiplicando essa parte aqui vezes a altura, você estaria encontrando a área desse, se fosse um retângulo até aqui mais ou menos. Dá para perceber. Você teria que fazer aqui você ia encontrar a área desse retângulo até mais ou menos aqui, certo? Aí como você está encontrando apenas o valor de um triângulo, você vai dividir por 2. Porque o triângulo não é a área de um retângulo, é apenas a metade. Então 960, você encontrou a área desse valor do retângulo aqui, que é esse primeiro, e achou a área do triângulo. Agora é só você somar as duas partes. É igual 48 4.800 mais 960 dá 5.000. Você pode ver que você encontrou esse mesmo valor aqui, ó. Esse que está selecionado é o mesmo desse aqui que eu selecionei agora. Agora a gente vai só fazer a mesma coisa, vai pegar esse valor e dividir por 625. 5.760 dividido por 625, aqui vai dar 9,216, ou seja, 9 tarefas, 216, que é o mesmo desse aqui. Então você vai ver que você pode calcular dessas duas formas. Eu particularmente prefiro dessa forma aqui. Mas quando você for calcular, você pode estar calculando da forma melhor que você preferir, certo? Espero que vocês tenham entendido que quando vocês forem calcular, vocês podem estar utilizando essa forma, ou se o seu terreno for outro formato de figura, você pode estar pesquisando como fazer o cálculo do seu terreno e dividir pela área de uma tarefa. Vamos botar aqui o resultado: 9,216 tarefas. Se vocês gostaram
Deixe like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E a gente só tem a agradecer a vocês por estar acompanhando o nosso canal. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau.